Olá, amigos, estamos iniciando Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital, que hoje recebe uma convidada. Uma convidada que representa o povo amazonense no Congresso Nacional, que tem na sua trajetória política o subir das escadas no seu tempo certo, que ela foi vereadora por Manaus, foi deputada estadual em 2 mandatos e hoje ocupa uma cadeira no Congresso Nacional como deputada federal, a nossa Conceição Sampaio. Muito bom ter você aqui, Conceição. Obrigada, João. Primeiro, dizer que é uma alegria poder estar com você, poder compartilhar esse momento com seus telespectadores. Eu fico muito honrada pelo convite, sou uma pessoa muito agradecida a Deus pela oportunidade que me concede de poder falar em nome da população do Amazonas, um estado tão querido, um estado de pessoas tão aguerridas. Então, é uma alegria estar com você aqui. Eu quero começar o programa conversando com a Conceição. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre a atuação dela como parlamentar no Congresso Nacional, e eu encontrei aqui no Observatório Político a colocação dela, chama www.politico.cnm, que quer dizer Confederação Nacional de Municípios.org.br. E a nossa Conceição Sampaio, não sei se a câmera vai conseguir pegar aí, meu amigo Rosivaldo, né? Está aqui no primeiro lugar, né? Ela está alcançando pela atuação dela, ela está no pódio lá onde o Ayrton Senna, todo mundo recebe lá as suas coisas, como parlamentar. E isso é importante, gratificante, e eu lhe parabenizo por isso, né? Eu quero destacar isso porque num momento em que o país observa a classe política de uma forma muito negativa e às vezes sem ter conhecimento de atuação de cada, tanto no legislativo como no executivo, você fez a diferença ao trazer, porque esse troféu não é só seu, é do povo amazonense que lhe escolheu, colocou lá. Como é que a deputada sente isso? É uma alegria, sabe, Osvaldo? Uma alegria, primeiro, em ver o Amazonas nessa classificação. Um parlamentar, ele ocupa um cargo representativo. Hoje nós temos uma crise de representação no país. Muita gente diz, eu não me sinto representado pela pessoa que está ali. Então nós temos o dever, nós que já estamos lá, estamos ocupando um cargo eletivo, nós temos o dever de estar presente, um dever de poder contribuir, justamente para tentar mudar essa imagem, não é? Porque é uma imagem, né? Nós temos muita gente boa, muita gente que se compromete, muita gente que faz, mas infelizmente não é essa imagem que a população consegue perceber. Então, nós temos o dever, sim, de fazer com que as coisas possam ser colocadas de uma outra maneira. E quando eu vejo que o Amazonas está lá no pódio, lá no primeiro lugar, porque eu represento o Amazonas, eu falo pelo Amazonas, eu não estou lá legislando em meu nome, eu estou lá legislando em nome da população do Amazonas. Então essa é uma vitória da nossa população. Fiquei muito honrada, porque esse é um observatório que analisa os passos de cada parlamentar e a defesa que é dada por cada um de nós para os municípios brasileiros. Então, a Confederação Nacional dos Municípios criou esse observatório já há muito tempo e faz essa análise. É a segunda vez, graças a Deus, que eu tenho a possibilidade de colocar o Amazonas em primeiro lugar, porque eles analisam isso, né? Nós estamos já no último ano da legislatura, então essa análise ela é muito importante. O que é essa defesa? É lembrar que são os municípios brasileiros, os nossos municípios do Amazonas, que enfrentam muitas dificuldades. Quando a população precisa lembrar todos nós que já estamos ocupando cargos eletivos, que ela precisa ter uma escola boa, que ela precisa ter a melhoria da saúde, que ela precisa saber que vai ter creche para os seus filhos. Então, assim, e todas as demandas sociais, desde a Constituição de 88, acabaram indo para cima dos municípios, mas as fontes de recursos não foram. Não foram. Foi a obrigação, mas não deram recurso para que os prefeitos pudessem criar, de fato, políticas públicas
que conseguisse atender a nossa população. Então, a nossa luta é para mudar esse bolo, nesse pacto federativo. São os municípios que devem, ao meu ver, receber a maior parte do bolo, e não a União, porque os problemas estão nos municípios. Não é? Então, é essa defesa que nós fazemos, é essa atenção que nós damos a essa pauta que é importante para a dona de casa, para o nosso amigo trabalhador, é essa pauta que nós defendemos. Deputada, no seu primeiro mandato, entre 513 pessoas que pensam, a maioria tem os seus pensamentos próprios, né? Você convergir os pensamentos, né, para que aprovar determinadas matérias, eu sei que às vezes é difícil, é um trabalho árduo, né, de convencimento, e em seu primeiro mandato você conseguiu ser presidente da segunda maior comissão que existe na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Seguridade Social, né? Que ela é muito olhada, ela é muito, todo mundo quer fazer parte, ela, se não me engano, se não estou enganado, são 107 membros. 104 membros dessa comissão. Titulares e suplentes. Isso, titulares e suplentes. E você conseguiu fazer um trabalho e conseguiu alcançar a presidência dessa comissão, que num primeiro mandato. Deve ter sido uma batalha árdua, né? Eu sei que o mérito te levou lá, mas tenho certeza que muita gente quis puxar o tapete. Vamos falar, para falar o português, claro. Né? Você sabe, Oswaldo, assim, eu sou uma pessoa que só tenho a agradecer. Né? Sou uma pessoa feliz, graças a Deus, sou uma pessoa feliz. Primeiro, porque tive a chance de ser escolhida pelo Estado do Amazonas para representá-la. Isso é uma honra, não é? Eu fico sempre lembrando de, meu Deus, quanta honra Deus me concedeu em poder estar hoje como uma representante da população, da mesma forma que me senti quando a população me escolheu em Manaus para ser vereadora da cidade, quando tive a chance de ser deputada estadual por 2 mandatos e hoje está num cargo federal, né? numa legislatura federal. Você assumir qualquer espaço não é uma tarefa tão simples. São desafios que nós enfrentamos. Brasília também. Imagine uma casa, 513 pessoas lutando por espaços. É assim que acontece o dia a dia de Brasília. Mas assim, eu sou uma pessoa que sempre enfrentei desafios. E os leões, né? Tive bons professores, né? Certamente tive boas pessoas que me conduziram também, que me ensinaram, e eu, como uma aluna, sempre gostei muito de ouvir, sempre gostei muito de implementar no meu dia a dia aquilo que pessoas que já viveram, mas como experiências, sabe, de vida, puderam também colaborar e contribuir nessa caminhada. Então, eu sou muito grata a muitas pessoas. Agora, sou uma pessoa de desafios. Sou uma pessoa que não tenho hora para trabalhar. A hora que precisar, eu estou pronta para trabalhar. E foi talvez por isso que eu consigo chegar, graças a Deus, ao último ano do meu mandato sem ter nenhuma falta. Né? Muita gente fala, você não adoeceu? Sim, eu adoeci. 6 meses do meu primeiro ano de mandato, eu passei numa cadeira de rodas. Mas nem isso me fez parar. Eu pedi muito a Deus força, coragem, determinação, para que eu não falhasse com o Amazonas, para que eu pudesse estar presente lá, falando, defendendo o estado do Amazonas. Então, a Seguridade Social, ela não só colocou uma foto de uma parlamentar do Amazonas na galeria, não é, dos ex-presidentes. Sou a 4ª mulher da República a assumir a Seguridade Social. Isso, gente, é uma conquista da nossa população. Não é uma conquista da Conceição, é uma conquista de alguém que está lá em nome da população do Amazonas. E a Seguridade Social, ela tem 104 parlamentares e boa parte dos ex-ministros da Saúde compõem essa comissão. Então, é lógico que essas pessoas, elas adquiriram, pela experiência de trabalho, um conhecimento muito maior do que o meu, não tenho dúvida disso. Mas Deus me deu a oportunidade de conduzir essa comissão e eu lutei muito, estudei muito, passei muitas madrugadas estudando para estar à altura da missão que eu estava recebendo. Né? Então, construí grandes amigos, colocamos muitas pautas que estavam pendentes há tantas décadas para votação e abrir um diálogo com a sociedade. Então, as pautas
da Comissão de Seguridade Social para as reuniões que acontecem sempre nas quartas-feiras ordinárias, são as reuniões de aprovação, nós construímos com a sociedade civil organizada. Isso foi um aprendizado para mim, para a minha vida, e graças a Deus nós tivemos assim, uma conquista muito importante. E o que nós podemos colocar de destaque durante esse seu mandato frente à comissão? O que conseguiu lá de importância, não só para o povo amazonense, mas para o povo brasileiro? Nós trabalhamos muitos assuntos que são assuntos do dia a dia da nossa população, né? Um deles, que eu destaco como algo que mexe com a vida de todos nós, foi justamente o debate a respeito daquela pílula contra o câncer. Inclusive, sou coautora do projeto de lei que recebeu uma ADIM, está parada, infelizmente, nesse momento, mas a gente trouxe para a discussão algo muito importante. Quem tem câncer não tem o dia seguinte para esperar. Então, nós temos que agir de forma rápida. Houve todo um trabalho há mais de 20 anos, Oswaldo, do professor Gilberto, da USP, e ele criou essa pílula que foi chamada de pílula contra o câncer. Nós tivemos com os Ministérios da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, justamente lutando para que nós pudéssemos ter a continuidade dessa pesquisa. Muitas pessoas, elas usaram essa pílula e foram lá na Câmara para dizer, tá aqui, nós estamos aqui. Nós somos prova, não é, do resultado dessa substância. Então, o que a gente lutou e continua lutando é justamente isso, dar o direito para as pessoas que quiserem usá-la. Como é que ficou essa situação? Está tudo parado, né? Nesse momento o Supremo essa lei que só autorizava, na verdade, o que nós fizemos através dessa lei era só autorizar a possibilidade da pessoa que está hoje com câncer ou da família de uma pessoa com a doença de utilizar. Mas para utilizar, alguém tem que estar produzindo. E os laboratórios brasileiros acabaram parando a produção por causa dessa ADIM que o Supremo está analisando. Mas a gente não parou. E foi a Seguridade Social, foi a nossa comissão, o palco dessa discussão, o palco da elaboração desse projeto de lei, e nós continuamos nessa luta. Então, eu fiquei muito feliz como presidente dessa comissão de poder ter trazido esse debate e de ter ajudado a construir um projeto que, ao meu ver, é extremamente necessário. Também na Comissão de Seguridade Social, a gente tinha um projeto que falava sobre a questão de refrigerantes que são vendidos nas escolas para as crianças até 10 anos, 12 anos. E nós conseguimos, através dessa pauta com a sociedade, trazer o pessoal de grupos importantes, né, de produtores de refrigerantes, exatamente, e de montar com eles novos portfólios. E hoje nós temos esse projeto que foi aprovado na Seguridade Social. Então, as escolas onde nós temos crianças até 12 anos, a gente não tem mais a venda do refrigerante, né? Do refrigerante. São sucos, enfim, tem outras possibilidades. A diminuição de açúcar, não só do sal, mas do açúcar, hoje é algo necessário para a vida de cada um de nós. Então, foi uma pauta também dentro da Seguridade que eu coloquei para votar, enfrentamos o debate, enfrentamos a discussão e conseguimos a aprovação com diálogo, construindo diálogo com todo mundo. A gente Nós estamos falando, eu quero só te cortando, a deputada aqui do Amazonas, a Conceição Sampaio, brigou com a Coca-Cola. Eu posso falar o nome, né? Mas brigou no bom sentido, né? Então, vocês imaginem o tamanho dessa discussão, o tamanho desse diálogo, e ela venceu, juntamente com seus pares lá na comissão. Você sabe que eu até faço um agradecimento aqui ao nosso querido Dr. Vitor e todo o pessoal da direção da Coca-Cola, porque me procurou, a gente dialogou muito, acabaram levando lá para a gente um novo portfólio da empresa. Então, eu sou muito grata, porque a nossa discussão foi uma discussão saudável em defesa da sociedade brasileira, contra a obesidade infantil, e a gente teve o apoio deles, né? Porque aquilo que poderia ser uma briga acabou sendo uma parceria. E eu acho que isso é muito interessante pela responsabilidade social que tem a Coca-Cola, outras empresas. Politicamente correto. Foi politicamente correto. Então, foi essa vitória para todo mundo. Uma outra discussão que nós fizemos e conseguimos aprovar, eu acho que o Brasil vai recordar isso, o Amazonas vai recordar, nós tivemos aí uma CPI, porque teve um determinado momento, Oswaldo, que estavam sendo vendidas próteses, lembra aquela questão da CPI da prótese e órteses?
E um projeto que foi produzido durante essa CPI acabou sendo arquivado. Nem arquivado, estava engavetado. Quando eu assumi a presidência, exatamente, porque é o presidente de uma comissão que tem a prerrogativa de colocar em pauta qualquer tipo de projeto. E eu trouxe justamente o resultado dessa CPI. Hoje já está, a própria Anvisa hoje tem poder dessa fiscalização, porque nós conseguimos aprovar esse projeto através da Seguridade Social e Família. Então, são assuntos do dia a dia. O próprio agente comunitário de saúde de endemia, havia uma portaria que acabava com essa atividade no Brasil. Imagina, nós aqui do Amazonas, sem o nosso agente comunitário de saúde, sem o agente de endemia, não é? Então é um absurdo que muitas vezes acontece. Quero muito agradecer o ministro Ricardo Barros, dialoguei com ele na condição de presidente da Seguridade Social, conseguimos, com o apoio de todos os colegas, derrubar essa portaria. Hoje nós temos uma lei federal que protege o agente comunitário de saúde, o agente de endemia, mas acima de tudo, a população que deve ser bem assistida por esses profissionais. Então, são vitórias assim que nós queremos compartilhar. Recebendo aqui em Todos pela Amazônia a deputada federal Conceição Sampaio, que vem aqui de uma certa forma, não é uma prestação de contas do seu mandato, mas informação ao público, né? Eu acho isso fundamental. Obrigada, as João. Pessoas, às vezes, ficam distantes, né, do que ocorre e daquilo que ela pode se beneficiar através de uma ação, de um trabalho realizado por um parlamentar. Eu vou para o primeiro break e volto já já com vocês, sempre no oferecimento do Da Vinci Hotel, do Jornal do Comércio e da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAN defende os interesses da indústria. O SESI Olá, amigos, estamos de volta com o segundo bloco de Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital, recebendo hoje a deputada federal pelo PSDB, a Conceição Sampaio, que está lá em Brasília lutando não só pelo Brasil, mas principalmente pelo Estado que delegou a ela esse mandato. E eu queria entrar num assunto agora que interessa muito a você, principalmente as pessoas do interior do Estado, que é o assunto setor primário. Esse setor, Conceição, eu sou um defensor, né? Eu sempre converso com o Muni, que é o presidente da Federação dos Agricultores aqui do Estado do Amazonas, e eu sempre fico perguntando e viajo, vou para diversas regiões do Estado sobre desenvolvimento no setor primário. Então eu conheço todas as dificuldades, desde o acesso ao crédito. Nós temos aí o município de Apuí, por exemplo, que eu sempre falo sobre isso, começou a dar luz agora para que aquelas pessoas que estão lá, que chegaram lá há 20, 30 anos, não possuíam títulos da terra, e agora esse assunto está sendo resolvido no Estado, porque o INCRA encolheu, né, não consegue realizar as ações, e outras localidades também do Estado. E eu sei que você briga pelo setor primário também, e eu gostaria que você comentasse sobre esse setor agora para os nossos amigos aqui da Amazon Play. Eu até agradeço, né, essa pergunta, porque você falava agora do INCRA, a gente até já tive algumas reuniões para a gente ajudar
a melhorar ainda mais o papel do INCRA, que é um papel extremamente importante. A gente sabe que os servidores do INCRA também passam por muitas dificuldades. É preciso que o governo federal perceba isso, o trabalho que o INCRA fez no passado, e você falou de Apuí surgiu por um assentamento. Então, gente, é muito importante fortalecer o INCRA para a gente poder continuar com as atividades que precisam ser cumpridas. E essa semana passada, Oswaldo, a gente conseguiu, inclusive, aprovar, pensando, é um projeto de uma deputada, inclusive do Pará, a deputada Júlia, mas eu fui a relatora. E eu tive a chance, nesse projeto, de incluir aqui o nosso estado, não é? Quando você relata um projeto, você tem essa possibilidade. Esse projeto, ele trazia justamente uma leitura do trabalho dos assentamentos do passado, porque nós tivemos aí colonos que foram colocados na 230, né, em outras BRs, como a nossa 174, que eu consegui incluir nesse projeto, pessoas que há cerca de 60 anos, elas foram trazidas, ou foram levadas para determinadas BRs, até justamente com esse sonho de estarem no assentamento, mas de ter o apoio do governo federal, e muitas dessas pessoas, algumas delas até já morreram, mas não tiveram nenhum outro apoio posterior. Você usou o verbo certo, foram colocadas, e nada mais do que isso. Foram colocadas, exatamente. Então a gente tem aí Cuiabá, Santarém, nós temos a própria Perimetral Norte, que nós conseguimos incluir. E o que é esse projeto? É uma pensão. É o Brasil reconhecer essas pessoas que integraram o território nacional. Exatamente, que integraram ao território nacional. Nessa relatoria, eu consegui colocar e aprovar a nossa BR-174, os colonos que foram colocados ao longo dessa BR, inclusive a Perimetral Norte, porque o Amazonas faz parte dela. Então, nós conseguimos fazer essa inclusão, isso também é muito importante. Em relação ao setor primário, tive a chance de apresentar um projeto dentro da Câmara dos Deputados, um projeto que foi construído a várias mãos, e destaco aqui o Dr. Tomás, a Conab do nosso estado, a Conab nacional. Então, foi um projeto que não surgiu dentro de um gabinete, um projeto que surgiu da experiência, da expertise mesmo de pessoas que entendem o setor primário. Esse projeto, ele mexe com uma lei federal de subvenção que nós temos, que hoje só trata de produtos de origem vegetal. Nós estamos mudando esse texto e incluindo o produto de origem animal. O que é isso? É justamente dar aos nossos pescadores artesanais a possibilidade de um apoio, de um recurso junto ao governo federal. Esta lei, se aprovada, e será aprovada, nós conseguimos já aprovar na agricultura, que é uma das comissões, que é a comissão temática do setor primário, então nós conseguimos aprovar, e logo, se Deus quiser, até o meio do ano, a gente estará com essa legislação pronta e aprovada. Isso significa que o nosso pescador artesanal, e a gente fala de tantas áreas aqui do Amazonas, onde nós temos a produção, não é, no extrativismo do pirarucu de manejo, mas toda vez que esse pescador vai vender o quilo do seu pirarucu, ele sempre vende a um preço menor do que a tabela poderia estabelecer. Quem ganha sempre é o atravessador. É o atravessador, é uma pena, né? Quantas pessoas poderiam estar hoje com a sua vida melhor, gerando mais renda para sua família? Isso não acontece. Não acontecia, porque através desse projeto de lei, se Deus quiser, nós vamos fazer essa correção. Então, o governo passa a subsidiar o preço do nosso quilo do pirarucu. Ou seja, ele será tabelado... Ele já é tabelado, né? Assim, na verdade, alguns produtos são tabelados, nosso pirarucu não, na verdade não é ainda tabelado. Mas assim, imagina que o restante do país, nessa tabela, estivesse vendendo um quilo do pirarucu a R$12. Mas na hora que o nosso pescador vende, ele só consegue vender por R$6. Esse outro R$6, essa diferença, é o governo federal que irá subsidiar. É claro que dentro de toda uma legalidade, né, de nota fiscal que será apresentada, dentro de um processo de regras pré-estabelecidas. Exatamente, mas é uma conquista sim. Então eu fiquei muito feliz. E é só pirarucu? Nesse primeiro momento nós estamos falando do pirarucu de manejo. Mas na hora que nós conseguimos aprovar, nós estamos falando do produto. E o setor primário é algo que eu quero muito poder
estudar, aprender cada vez mais e contribuir. Esse projeto de lei que surge justamente da experiência de quem faz o setor primário no Amazonas será, ao meu ver, um resgate para as nossas famílias. O laticínios já tem uma proteção, né? Tem, será tem, ampliada ou não? Na verdade, hoje nós já temos, inclusive, a bancada de Minas Gerais, uma bancada muito forte dentro desse tema. Então, esse mês agora, nós tivemos um projeto que foi aprovado justamente dando mais segurança, inclusive dando selos, porque nós precisamos disso, né? Até para o consumidor ter a certeza que está comprando um produto de qualidade. A certificação do produto, exatamente. Agora, é importante lembrar, Oswaldo, a nossa economia, ela sempre foi pautada, nesses últimos 40 anos, no nosso polo industrial. Nós precisamos fortalecer, precisamos correr em busca, não só da prorrogação, que nós temos hoje mais 50 anos da Zona Franca, mas é preciso garantir exatamente a finalidade tecnológico, real, que é o desenvolvimento da nossa região. É um assunto que a gente vai abordar no outro. Esses dias, assim, muitas conquistas que a gente vai conversar. Mas, além da Zona Franca, nós temos que fortalecê-la, mas temos que encontrar outros caminhos. Setor primário é, sim, outros caminhos. Escoar produtos. O produtor, muitas vezes, tem os seus produtos perdidos porque os ramais não estão bons. Então, nós precisamos encontrar esses caminhos e colocar na pauta, sim, de prioridades o setor primário do Amazonas. Estou recebendo aqui a deputada federal Conceição Sampaio, que está aqui nesse bate-papo, trazendo as suas ações e que eu tenho certeza que muita gente não conhece, mas é uma oportunidade de ela colocar isso para você que está sempre sintonizado aqui conosco. E eu vou para um intervalo e volto já já, sempre em nome de Da Vinci Hotel, Jornal do Comércio e também a nossa Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM, há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Olá, amigos, estamos voltando com o terceiro bloco de Todos pela Amazônia, que recebe hoje a nossa deputada federal, a Conceição Sampaio, que está aqui trazendo aí as novidades de Brasília que possam trazer benefícios aqui para o estado do Amazonas. Deputada, Zona Franca de Manaus. A senhora esteve aqui a semana passada acompanhada do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que veio aqui, esteve na Federação das Indústrias, fez uma palestra, a senhora fazia parte dessa comitiva, e deram um giro lá no Distrito Industrial, foram conhecer algumas fábricas. Ele mesmo, de viva voz, reconheceu que ele conhecia Manaus, mas não conhecia a Zona Franca de Manaus. E sei que a senhora também tem trazido outros parlamentares
para conhecer a realidade da Zona Franca. Ela não é esse bicho-papão que procuram fazer dela, principalmente lá no Congresso Nacional. E tem um assunto que interessa muito ao desenvolvimento da região metropolitana de Manaus, que é justamente a extensão do limite que foi traçado lá atrás, sem pensar no desenvolvimento da região metropolitana. Então, queria que a senhora, que acompanhou, inclusive, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, qual foi a impressão dele após visitar algumas indústrias aqui? Primeiro, lembrar que a Zona Franca, ela é uma pauta que nos une, né? Tem que unir todos nós amazônidas, porque ela está em Manaus, mas ela é da Amazônia Ocidental, do Amapá, e ela é do Brasil. Ela traz divisas para o Estado brasileiro. É só você olhar os números que são produzidos aqui na economia, para a região norte e para o Estado brasileiro. Mas é impressionante, Oswaldo, como nós precisamos sempre estar defendendo. E aí eu não posso deixar de destacar aqui o trabalho da bancada, da nossa bancada. Nós somos muito poucos, mas temos unidade, estamos muito atentos, sim, à situação da Zona Franca, à sua prorrogação que foi garantida lá atrás, mas a sua manutenção. Então, é claro que os outros estados da nossa federação, eles sonham um dia em ter uma Zona Franca. Mas o que nós temos, muita gente chega a dizer, mas o Amazonas tem privilégio, né? Porque a Zona Franca é um privilégio. Não, não é um privilégio. A Zona Franca faz parte de uma política nacional de integração. Nós estamos no mesmo lugar que sempre tivemos. Então, quando foi a Zona Franca criada, há mais de 4 décadas, ela tinha essa finalidade, integrar, até a frase, integrar para não entregar. Então, é importante a gente ficar repetindo isso sempre. Agora, nós temos vários trabalhos sendo feitos ao mesmo tempo, e eu não quero deixar nunca aqui de destacar a Federação da Indústria, Dr. Antônio Silva, que tem sido uma pessoa muito atenta, junto com a Suframa, do Toápio, com a nossa bancada de deputados e senadores, todo mundo, nosso prefeito Arthur, todo mundo na mesma direção, o governo, todo mundo precisa estar na mesma direção, Oswaldo, nesse momento. Nós conseguimos, nessa legislatura, fazer um grande feito, né? O deputado Silas apresentou um projeto para a expansão dos incentivos da Zona Franca. E eu fazia parte, única representante do Amazonas, na Comissão de Indústria e Comércio, uma comissão que trata da indústria brasileira. E acabei conseguindo conquistar essa relatoria, do deputado Júlio César, tributarista, lá do Piauí. Contra a Zona Franca. Hoje ele já mudou um pouco mais, né? A gente tem trabalhado muito isso para ele mudar um pouco a percepção. Mas é impressionante, porque ele também não conhecia. A senhora o trouxe aqui. O trouxe aqui. Fiz um convite e ele esteve conhecendo o Distrito Industrial, fez um seminário na Assembleia Legislativa e conquistei essa relatoria e aprovei essa relatoria. O que significa isso? Significa... e é importante lembrar que a Zona Franca, criada há mais de 4 décadas, ela não é só indústria. Ela tem outros polos, o comércio e a agropecuária. Quando a gente fala do interior, nós estamos falando do fortalecimento desse polo da Zona Franca, que é justamente o agropecuário. Então, para o interior, para Itacoatiara, ali para Manacapuru, Iranduba, os municípios que compõem a região metropolitana, é sim a certeza de emprego, de dignidade para a nossa população. Então, quem disse que essas pessoas não merecem receber, não é verdade, essa parte do que representa a Zona Franca? Então, a nossa luta, graças a Deus, ela foi... conseguimos aprovar, então nós tivemos um resultado muito positivo. Hoje esse projeto já está na Comissão de Finanças e Tributação, o nosso querido deputado Paudenei, o relator, e logo em seguida vai para a CCJ. E Constituição e Justiça. Porque esse é um projeto terminativo em comissão. Então, olha que passos importantes. Ele não é para sair a plenário. Ele não vai para plenário, ele não vai. Então, é um passo extremamente importante que nós estamos dando, e a nossa bancada está muito unida, muito fortalecida, com essa intenção de ter esse projeto, se Deus quiser, já aprovado. Então, tem possibilidade disso ocorrer nessa atual legislatura
ou isso deve ficar para o ano que vem? Nós estamos já dentro da comissão de tributação, então, depois dela, só a CCJ, que só analisa a parte da constitucionalidade do projeto e da legalidade. Então, essa comissão da Indústria e Comércio era a comissão com a maior dificuldade de aprovação, porque ela trata do mérito. E quando a gente falou da expansão, as pessoas imaginavam que a gente queria mais incentivos, como se esses incentivos fiscais que a Zona Franca recebe, pode conceder, não fossem constitucionais. Eles são constitucionais. O incentivo fiscal, a isenção fiscal dada pelo Amazonas ou pelo polo industrial que está em Manaus é algo constitucional. Nós estamos no texto da Constituição. E além de ser 88. constitucional, ele é superavitário, né? Exatamente. Porque o que volta é inferior, é um terço do que vai. A gente reclama muito. Essa semana mesmo, Oswaldo, nós tivemos a chance com o prefeito Arthur e com a nossa bancada de trabalhar muito justamente a questão da infraestrutura do distrito, né? O prefeito esteve em Brasília e conseguiu exatamente isso, né? Prorrogar um prazo onde nós temos 150 milhões para revitalizar as ruas do distrito, porque nós sabemos a situação, quem que vai investir num polo industrial com a situação que está hoje a área toda do distrito. Isso, inclusive, foi uma frase colocada pelo prefeito Arthur para os ministros que ali estavam na reunião, ministro do Planejamento, da Indústria e Comércio, para a gente entender a importância que tem melhorar a área do distrito, acessibilidade, para trazer novos investidores, para manter... Eu não vejo, deputada, não só esse problema dos novos investidores. Em qualquer lugar do mundo, quando você tem um polo industrial ou comercial de referência, você atrai turistas. Claro. Então a pessoa vem a Manaus, não é só o Teatro Amazonas, não é só o Encontro das Águas. Eu acho que ela também tem que conhecer essa realidade que é o desenvolvimento tecnológico, entendeu? Do eletroeletrônico, do duas rodas, que são os polos vencedores aí do nosso PIN. E com certeza, você pegar um turista por dentro de um carro e levar hoje para rodar o distrito, esse turista só vai sair daqui falando mal da nossa Manaus, com certeza. Né? E você sabe que a nossa bancada tem um coordenador, que é o senador Omar, e essa construção toda para a gente poder realmente reunir. Imagina você ter numa reunião 2 ministros de Estado tratando exatamente do Amazonas. Isso é muito importante. E nós conseguimos, nessa semana, foi uma semana, graças a Deus, de resultados muito positivos para a nossa região, inclusive o CBA. O CBA é o nosso centro... Antes de só falar do CBA, eu quero até registrar, para a gente terminar esse assunto do polo industrial e da importância daqueles que eu chamo de heróis. Né? Ontem a senhora esteve também, nós estávamos lá cobrindo a Amazon Play TV Digital, a entrega do industrial do ano, que foi realizado pela Federação das Indústrias, pelo Centro da Indústria, e o industrial Cláudio Barrella foi homenageado, recebeu a sua outorga, juntamente com a empresária industrial, a Jane a Jane dos Doces, que está incluso nesse processo aí de origem vegetal e animal, que ela desenvolve todos os doces dele com os frutos amazônicos. Isso é importante, o quanto tem que incentivar essas pessoas. Então eu quero aqui fazer o registro, né? Nós cobrimos ao vivo esse evento ontem, e destacar dentro dos ministros que a senhora falou, que Manaus começa a receber realmente outros olhos, né? E isso pode ser um trabalho da bancada. O ministro do Trabalho se fez presente, o ministro Elton, e fez uma bela explanação, mostrou um crescimento ali, não muito grande, mas pelo menos saímos do negativo, estamos no positivo na geração de emprego, né? E isso está ocorrendo aqui também no distrito. Eu acho isso fundamental também, em função da nossa economia tão atribulada que foram nos últimos anos. Nos últimos anos, exatamente. E uma crise econômica que não começou nesse momento, né? A gente, se for olhar números, a gente vai perceber que desde 2009 nós estamos já entrando nessa crise e estamos nela e esperamos muito, se Deus quiser, poder mudar essa trajetória, porque a geração de emprego é o que muito nos interessa, né? Um pai de família desempregado, a gente sabe o sofrimento que ele enfrenta
E o que mais dignifica um homem e uma mulher é justamente a certeza do seu emprego. Então, a nossa luta é em busca disso. Por isso, buscar todos os mecanismos de fortalecimento do setor primário, do polo industrial de Manaus, que é a nossa Zona Franca. E uma grande conquista que a nossa bancada conseguiu obter recentemente foi justamente ver a concretização de um sonho de 16 anos, que é a personalidade jurídica do CBA. O CBA é um centro de biotecnologia. Por muito tempo a gente lutou, e aí quando eu digo a gente, é muita gente lutando mesmo, em busca dessa conquista. Como que você vai, com tanta potencialidade natural que nós temos no Amazonas, na Amazônia de um modo geral, como é que você transforma isso em renda para a nossa população? É através do conhecimento. Então nós temos que investir. Um país que não investe em educação, um país que não investe em pesquisa, você não tem como gerar riqueza para a sua população. E perde a propriedade. E vai perdendo propriedade. Então, a personalidade jurídica do CBA é justamente essa possibilidade de você ter no futuro bem próximo indústrias utilizando os nossos produtos, fazendo com que a gente não tenha que comprar um produto lá nos Estados Unidos de uma matéria-prima que é nossa. E que nós poderíamos estar hoje trabalhando e gerando emprego, gerando renda através do conhecimento adquirido. Então foi uma grande decisão, nós não podemos deixar aqui de fazer esse reconhecimento, de agradecer. Nós sabemos quantas pessoas nós já perdemos que estavam no CBA e que já não estão mais, mas nós vamos ter recursos para fazer agora esse investimento no conhecimento. Hoje o mundo já fala da indústria 4.0 e nós precisamos buscar essa tecnologia. Isso já entra em orçamento agora ou não? Isso já está, nós acabamos de aprovar, inclusive, uma medida provisória que dá essa possibilidade de você ter recursos para fazer esse investimento no conhecimento. Então, isso é importante. O CBA, para nós, hoje, é uma realidade e, se Deus quiser, é esse fortalecimento do CBA que vai fortalecer o nosso polo industrial. Nós estamos, inclusive, nessa reunião de bancada com os ministros e a presença do prefeito Arthur, nós tivemos a chance já de combinar, de fazer uma construção de um seminário, vamos discutir a Zona Franca, mas o seu fortalecimento, o CBA dará esse fortalecimento, sem dúvida. Ok. Estamos recebendo aqui a deputada federal, a nossa Conceição Sampaio, e vamos para o nosso último intervalo e vamos voltar para a finalização do programa já com vocês, com o apoio da FIEAM, do Da Vinci Hotel e do Jornal do Comércio. Até mais. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Olá, amigos, estamos voltando aqui com o último bloco de Todos pela Amazônia, aqui na sua Amazon Play TV Digital, que hoje
está recebendo a deputada federal Conceição Sampaio, que veio e colocou aí nos blocos anteriores a atuação parlamentar dela lá no Congresso Nacional. E eu queria, nesse último bloco, a gente procurar falar um pouquinho. Nós sabemos que todo parlamentar ele tem direito a objetivar recursos para os municípios e para os estados. E um dos assuntos que Manaus e o estado do Amazonas ultimamente ficou aí muito, entre aspas, na mídia, foi o setor da saúde, que de uma certa forma ele foi daquilo que nós estamos acostumados a ver diariamente nos noticiários negativos da nação, e aqui no Amazonas não poderia ser diferente. Nós tivemos problemas não com o governo, não com a instituição, mas sim com pessoas, né? E eu sei que você tem um trabalho muito grande voltado para trazer recursos na área da saúde para o Amazonas. Eu queria que o que aconteceu nesse teu trabalho de trazer recursos para a área e o que isso pode atender a população daqui. Oswaldo, eu acho que falar de saúde é um assunto que interessa a todos nós, não é, gente? Porque não tem nada mais difícil quando alguém da nossa família está doente, ou a gente mesmo, e a gente precisa de um medicamento, a gente precisa ir numa unidade e saber que aquela unidade vai estar funcionando para atender essa necessidade. Saúde pública é algo que está previsto na Constituição do nosso país e a gente tem trabalhado muito isso. Não é fácil fazer saúde pública no Estado brasileiro, isso nós sabemos. No Amazonas, ainda mais difícil, até pela sua logística. Então, a gente precisa buscar mecanismos. Eu dialoguei muito com o Ministério da Saúde, quando estava na presidência da Seguridade, sobre a questão dos nossos renais crônicos, né? Nós temos poucas clínicas conveniadas que fazem a hemodiálise, mas no interior nós não temos clínicas de hemodiálise, as pessoas têm que vir para cá. Um outro tipo de forma para alguém que tem um problema renal é a diálise peritoneal. Então, a própria pessoa em casa consegue receber aquele material para fazer esse tratamento. Isso é muito caro. É caro, mas é necessário. As pessoas precisam ter o direito de receber. A gente conseguiu, inclusive, dar uma melhorada nisso. Que é o direito à vida, né? Que é o direito à vida. E nós tivemos também a chance, fui relatora, inclusive, dentro da área da saúde, de um projeto sobre o Brasil Sorridente. É um programa já que existe, mas que era um programa que estava sendo regido por portaria. Significa que qualquer pessoa, na hora, poderia acabar e tirar a chance de alguém que precisa de um serviço de odontologia, não é? De ter esse acesso. Então, nós conseguimos, eu fui relatora, não é? Foi uma relatoria que muito me deixou feliz em poder fazê-la, e nós conseguimos defender e aprovar. Então, hoje, esse trabalho, a saúde bucal, graças a Deus, está garantida para a nossa população do Amazonas e do país. Agora, algo muito sempre me preocupou, o câncer. Nós temos o aumento do câncer de colo uterino na nossa população e nós temos o aumento do câncer de um modo geral na vida de todo mundo, né? Acho que a vida sedentária, o dia a dia tão corrido, a gente percebe que quase todo mundo em casa ou conhece alguém, ou dentro de casa tem alguém com câncer, ou alguém da sua vizinhança. E trabalhar para melhorar a Fundação SECOM é sim um compromisso meu, um compromisso de quem quer ver as pessoas saudáveis, né? Nós já investimos, graças a Deus, um pouco mais de 4 milhões no SECOM, na Fundação SECOM. Quero muito agradecer a doutora Ana Paula, toda a direção do SECOM. Outro dia ela me convidou para ver a chegada dos equipamentos que nós tivemos a chance, através das emendas parlamentares, de indicar. É muito importante. A sala de patologia lá recebendo equipamentos mais modernos, isso significa precisão nos exames, a certeza de um diagnóstico real e a possibilidade do início do tratamento. Não dá para uma pessoa saber que tem câncer e começar a se tratar daqui a 6 meses. Quem tem câncer não tem o dia de amanhã, tem que ser imediatamente. Inclusive tem uma lei federal que diz isso. O prazo de início do tratamento tem que ser 60 dias. Parece um sonho, gente.
mas é uma necessidade, é necessário diminuir esse tempo de início do tratamento. Então, hoje nós estamos mandando recursos, já conseguimos enviar recursos, inclusive com a chegada de equipamentos, não só para o SECOM, mais de 40 unidades hoje no Amazonas receberam novos equipamentos e receberam habilitações através de um trabalho feito por mim em Brasília, graças a Deus. O que é essa habilitação, Oswaldo? Imagina que Francisca Mendes, a doutora Juliana, me procurou para dizer que a UTI do Francisca Mendes não tinha o credenciamento junto ao Ministério da Saúde. Então, só era o governo que pagava pelaquela cirurgia. Só o governo estadual. Só o governo estadual. Isso é ruim também, porque nós precisamos do apoio do governo federal. É necessário o apoio. Que é quem fica com o grande, né? Que fica com a maior parte de tudo. Só que para fazer isso, aquele serviço tem que ser habilitado. E não foi por falta de interesse do Amazonas, porque haviam pedidos de habilitação há uma década, sem a resposta. Esse foi um pedido que ela me fez. E eu tentei estudar, meu Deus, como que eu posso ajudar o meu estado? E fui começar a entender. Fui conversar com o ministro Ricardo Barros e nós mudamos essa realidade. Não só para o Francisca Mendes. Hoje, inclusive, no Adriano Jorge, a sala que vai fazer a hemodiálise, não é? Ela foi uma habilitação que eu consegui liberar. Então, isso me dá, acima de tudo, a tranquilidade, graças a Deus, de saber que talvez o que eu esteja fazendo ainda seja muito pouco, Oswaldo. Mas Deus sabe, porque conhece o meu coração, que tudo aquilo que eu posso e pude fazer, eu procurei fazer para melhorar a vida da população do Amazonas, que tanto me honra em poder representá-la. A saúde é algo que nós temos que trabalhar sempre. Prevenir a doença e, quando precisar, tratar a doença, não é? O Brasil fala muito de doença e menos do que deveria estar falando, que é promover a saúde. Então, mas na hora que você está doente, você precisa ter a certeza que você terá uma unidade pronta para lhe atender, com respeito que você merece receber. Então, essa tem sido a nossa preocupação. Nós estamos mandando esses recursos através de emendas parlamentares para a área da saúde, para a infraestrutura, mas o SECOM recebeu certamente o apoio que merece receber. E a grande necessário, né, deputada? E necessário. Realmente o SECOM, as pessoas não gostam de falar a palavra câncer, mas realmente é uma doença que traz um sofrimento muito grande para o paciente, para a família, para tudo. E penaliza toda a família. Isso realmente é um trabalho dignificante de sua parte e de conseguir. Porque quem conhece o SECOM, quem anda lá, faz uma visita lá, como eu já fiz algumas vezes, você sai de lá com uma outra visão, com uma consciência de cidadão que você precisa fazer alguma coisa. E é o que ela acabou de dizer aqui, está fazendo. A doutora Ana Paula, ela me fez um pedido para que nós enviássemos recursos agora, esse ano, para o 6º andar. O 6º andar, a gente precisa muito de leitos. O 6º andar estava com espaço, mas não tinha os leitos. Então, nós enviamos os recursos para montar o 6º andar, para melhorar agora as UTIs e a sala de cirurgia. Porque da patologia nós já conseguimos, inclusive os equipamentos já estão instalados. Então, o SECOM, Oswaldo, ele já foi uma grande referência para a região norte. Nós temos que devolver esse status para a Fundação SECOM. Hoje, eu já articulei tudo com o Ministério da Saúde, exatamente porque o SECOM, nós precisamos que volte a ser um CACOM, que é um centro de oncologia. Hoje ele não é mais um centro de oncologia, ele é uma unidade de oncologia. Normal. O centro de oncologia tornará o SECOM totalmente preparado para todo o trabalho oncológico, mas também recebendo o recurso que merece receber. Então, esse é o grande desafio que nós já estamos travando essa batalha lá em Brasília. Deputada, estamos chegando quase ao final do programa. Eu só fiz pergunta até agora, então agora eu vou deixar aí o nosso olho mágico para que você faça aí as suas considerações, fique num tema livre aí de Todos pela Amazônia, hoje aqui na Amazon Play TV Digital. Primeiro, eu gosto muito do nome do seu programa, Todos pela Amazônia. Não é? Eu acho que é essa integração que nós precisamos para a gente dar uma melhorada, não só no aspecto político,
né, porque a gente precisa dar uma melhorada nisso também. Nós sabemos que temos hoje uma crise no Estado brasileiro, né, mas, acima de tudo, para a gente não deixar de fazer aquilo que nós queremos para nós mesmos, não é, Oswaldo? Eu sempre levo minha vida assim, entendendo que é na unidade que a gente vai estar bem mais forte, né, vamos conseguir trazer para o Amazonas aquilo que a nossa população merece receber, mas, acima de tudo, a gente ter a certeza do dever cumprido. E eu quero muito lhe agradecer pela chance que você me dá nesse momento de poder falar um pouco desses últimos 4 anos. É uma legislatura muito difícil, uma legislatura com temas difíceis de serem enfrentados. Certamente a República não terá mais uma legislatura como essa 57ª que nós estamos vivendo hoje. Mas foi nesse momento que Deus me deu a possibilidade, em nome do Amazonas, de lá estar. Então, nós estamos a cada dia vencendo um grande desafio. Eu me sinto muito feliz, me sinto honrada, tenho a sensação, graças a Deus, de estar lutando muito para, lá na frente, ter a sensação plena do dever cumprido. Então, muito obrigada. O nosso mandato é um mandato popular, é um mandato da população do Amazonas. De portas abertas. De portas abertas, conversando com todo mundo. Eu sou do tipo de pessoa que quanto melhor, melhor. Então, eu gosto de falar, mas gosto de ouvir e sempre vou defender que na unidade nós traremos o bem-estar que a população do Amazonas merece receber. Então, muito obrigada. Foi uma alegria. Estou sempre à disposição. A alegria é recíproca, você sabe Obrigada. disso. E eu quero aproveitar aqui, no primeiro bloco, a deputada ela disse que esse caminho que ela trilhou, ela teve grandes professores, grandes mestres. Com certeza. E um deles foi meu professor também. Então, eu, com a sua permissão, eu gostaria de dedicar este programa de hoje, e falo isso com emoção, ao jornalista Oséias de Carvalho. Com que eu certeza, sei é verdade, querido. que ele também. foi nosso mestre. Com certeza. Ele foi João. uma pessoa que abriu as portas para que eu pudesse hoje estar sentado aqui, para que eu trilhasse um caminho na comunicação, como você tão brilhantemente fez naquela época, e que lhe deu condição e status para você, dessa nova porta da vida, que é a porta do mundo político, você ingressou e chegou onde está. Então, Obrigada, eu que agradeço a sua participação aqui, eu que, em nome de todos do nosso programa, de toda a Amazon Play TV Digital, tenho certeza também que o nosso amigo Rosivaldo está sentindo a mesma emoção. O Rosivaldo também é um professor, né? Ele eu não citei grande. ele para ele não ficar, não sentir assim muito grande. Eu falei, eu dediquei ao Oséias. Pronto, é verdade. O Oséias representa todos os seus professores. Tá certo, então, é verdade. Então, muito obrigado. Obrigada, Tá? Oswaldo. Eu sei, você citou muito bem que foi um ano muito difícil, foi uma legislatura muito difícil, com perda de presidente da República, de presidente da própria Câmara dos Deputados. Né? A coisa não foi fácil. Eu imagino o que aconteceu lá dentro. Então, que o ano que vem venha, né? Com novos ares, com novos ânimos, né? E pensando sempre grande no nosso país, em especial aqui ao Amazonas. Quero agradecer mais uma vez o apoio de nossos colaboradores, a Federação das Indústrias, o Da Vinci Hotel e o Jornal do Comércio. E lembrando você que dia 18 de junho estreia a Amazon Play, juntamente com o JC, com o Jornal do Comércio, o Jornal Centenário, 114 anos, comemorando esse ano, o programa 2018, o ano da transformação. Será um programa feito ao vivo, diretamente da redação do Jornal do Comércio, com a minha participação, conduzindo os trabalhos, juntamente com o Fred Novaes, que é o redator-chefe do JC, onde nós vamos receber os pré e também os candidatos em todos os níveis nas eleições de 2018, para que eles tenham a oportunidade de colocar aos senhores as ideias, os pensamentos e as propostas para a nova legislatura que vem, tanto no Executivo como no Legislativo. Muito obrigado, Conceição, sucesso, que Deus ilumine sempre o seu caminho, você, sua família, e eu, principalmente a você, que nos acompanha semanalmente aqui em Todos pela Amazônia. Até lá!